Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje iniciaremos um processo de revisão do direito constitucional através dos enunciados dos artigos da legislação. E começaremos com um artigo que é indispensável em qualquer concurso público que exija a disciplina de direito constitucional. Analisaremos os principais aspectos do artigo 5º da Constituição. Pessoal, lembrando, já temos um curso teórico bem completo sobre o artigo 5º, com 14 aulas. Por lá abordamos de forma bem aprofundada cada dispositivo. Este é um outro projeto. A ideia é abordar apenas a literalidade da lei, e faremos isso através de mapas mentais. Construiremos os mapas mentais e, na sequência, iremos ler os enunciados, o texto legal, ok? Quando for necessário, se eventualmente for necessário, traremos algumas súmulas vinculantes do STF. Então, tenha em mente que este projeto visa uma revisão mais acelerada. E no primeiro vídeo falaremos do artigo 5º, do inciso 1º ao inciso 21. Bacana? Tranquilo? Pois bem, antes de começar, se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço demais. E estendo também o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais, tendo assim acesso a vídeos exclusivos, inclusive sobre o artigo 5º e aos nossos mapas mentais. Pois bem, recados dados, agora sim, vamos lá. Antes de abordar o artigo 5º, vejamos uma rápida introdução de direitos e garantias fundamentais. Primeiro ponto, direitos e garantias fundamentais correspondem a uma expressão mais ampla, a um gênero. E este gênero, esta expressão mais ampla, pode ser encontrada do artigo 5º da Constituição ao artigo 17. Um outro ponto de atenção é a distinção entre direitos e garantias. Pessoal, direitos são vantagens. Vantagens asseguradas na norma. No nosso caso, vantagens asseguradas na Constituição. Por exemplo, a Constituição garante o direito de locomoção, direito de ir, vir e permanecer. Estamos diante de uma vantagem, ok? Mas em alguns momentos esta vantagem pode não ser cumprida. Teremos então um direito sendo violado. Neste momento surgem as garantias. Portanto, garantias são instrumentos para viabilizar os direitos. São instrumentos que visam proteger aqueles direitos, aquelas vantagens que foram assegurados. Bacana? Tranquilo? Vamos a um exemplo. Vimos acima que temos o direito de ir, vir e permanecer. Suponhamos que este direito está sendo violado. Caberá o instrumento do habeas corpus, ou seja, o habeas corpus é um instrumento para proteger a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir e permanecer. Portanto, esta é a diferença entre direitos, corresponde a uma vantagem, e garantias, que é um instrumento para viabilizar e garantir o acesso aos direitos. Um outro ponto são as espécies, pessoal. Vimos que direitos e garantias fundamentais correspondem a um gênero, portanto, teremos várias espécies dentro desta temática. A primeira espécie são os direitos individuais e coletivos. Temos ainda os direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos dos partidos políticos. Todas são espécies de direitos e garantias fundamentais, ok? A previsão constitucional está aqui, ó. Direitos individuais e coletivos encontramos no artigo 5º. Localizamos a temática do nosso vídeo. Temos os direitos sociais do artigo 6º ao artigo 11, direitos de nacionalidade no artigo 12 e artigo 13, direitos políticos do 14 ao 16 e direitos dos partidos políticos, artigo 17.
Vamos analisar, a partir de agora, este instituto aqui, ó, a espécie de direitos e garantias fundamentais, chamada de direitos individuais e coletivos, que encontra previsão no artigo 5º da Constituição. Agora sim, vamos abrir a Constituição. Bora lá. No caput do artigo 5º da Constituição, então a primeira passagem do artigo 5º, a cabeça do artigo 5º, temos algumas inviolabilidades logo de cara. E são 5 direitos invioláveis, precisamos memorizar: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, que formam este macete aqui, ó. São invioláveis o VLISP, pessoal. Como assim o VLISP? O V de direito à vida, o L, liberdade, o I de igualdade, o S de segurança e o P de propriedade. Estes são os direitos assegurados no artigo 5º da Constituição, em seu caput. E mais, estes direitos têm como destinatários os brasileiros, naturalmente, né? E também os estrangeiros. Estrangeiros residentes no país e também os residentes em trânsito, que estão a passeio no território nacional. Agora tomem cuidado. Esta posição aqui, ó, é do STF. A Constituição para neste ponto aqui. Ela nos diz que os destinatários dos direitos e garantias fundamentais são os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Mas precisamos ampliar um pouco mais essa noção para a visão do STF, que traz também os estrangeiros em trânsito. Resumo da ópera. Se a questão pedir de acordo com a Constituição, são destinatários dos direitos fundamentais brasileiros e estrangeiros residentes no país. Caso peça de acordo com o STF ou de acordo com o Tribunal Superior, teremos como destinatários os brasileiros e os estrangeiros, residentes no país ou ainda em trânsito. E é isso que nos diz o artigo 5º da Constituição no seu caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E neste momento o texto constitucional abre espaço para os próximos incisos, e neles veremos de forma mais detalhada a ideia de vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Seguindo, pessoal, vamos agora conjugar o inciso 1º do artigo 5º com o caput do mesmo artigo. Falamos há pouco que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Encontramos assim a ideia de igualdade. Bom, esta ideia de igualdade é complementada com o inciso 1º do artigo 5º, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. São iguais em direitos e obrigações. Complementando esta ideia de igualdade, precisamos identificar o seu aspecto, a visão de igualdade para a nossa Constituição. A Constituição vai garantir uma acepção material de igualdade. Ou seja, pessoal, iremos reconhecer que alguns grupos, então vamos imaginar este grupo e este grupo, tá? A Constituição assegura que existem grupos em posição de desequilíbrio. Temos grupos em condições distintas. Sendo assim, precisaremos dar tratamento diferenciado a eles para que todos lá no fim da linha possam concorrer nas mesmas condições, ou pelo menos em condições idênticas. Sendo assim, iremos tratar igualmente os iguais, aqueles que estão na mesma condição, estão em equilíbrio, e desigualmente os desiguais. Um exemplo que pode ser citado por aqui são as cotas em universidade. Temos também a aposentadoria, homens e mulheres possuem idades distintas, de aposentadoria, e assim por diante. Temos vários exemplos que materializam esta visão material. Nem todas as pessoas estão em condição idêntica. Sendo assim, trataremos igualmente os iguais
e desigualmente os desiguais. Afinal de contas, a nossa acepção é material e não formal. Na acepção formal, vamos reconhecer que todos estão na mesma posição em equilíbrio e não haveria necessidade de discriminações lícitas. Isso não ocorre. A nossa acepção de igualdade é material. Vejamos o inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Não esqueça, são iguais numa acepção, numa visão material. Vamos agora para o inciso 2º. Por lá encontramos a noção de legalidade, que é o pilar de todo Estado democrático de direito. Temos a submissão às leis. Pois bem, agora prestem atenção nesta distinção. A legalidade para o particular é diferente da legalidade da administração pública. O particular é livre. Ele pode fazer absolutamente tudo, desde que não haja uma lei proibindo seu comportamento. Portanto, o particular possui liberdade. Pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. Por outro lado, na administração pública, o administrador, que representa os interesses da administração, precisa atuar, só pode atuar quando houver uma lei permitindo, autorizando o seu comportamento. A legalidade na administração pública é restritiva, porque a atuação depende de uma autorização legal. Agora, o mais importante é conhecer a legalidade do particular. O particular pode fazer absolutamente tudo, desde que não haja uma lei proibindo o seu comportamento. Ele é livre. É o que nos diz o inciso 2º do artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Temos aqui a figura, a legalidade do particular, e este carinha é livre, ok? Seguindo, pessoal, o inciso 3º agora. O inciso 3º nos traz vedações e nos diz que ninguém, gravem esta parte, ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Ninguém. Não teremos por aqui tortura e nem tratamentos desumanos ou degradantes. Vejamos o inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Vamos estabelecer aqui uma visão de dignidade da pessoa humana. Precisamos garantir os direitos mais básicos do ser humano. Seguindo, vamos agora para o inciso 4º e inciso 5º. Ele nos traz a liberdade de pensamento ou a liberdade de expressão. É mais um pilar do Estado democrático de direito. Não há Estado democrático de direito sem uma liberdade de expressão, sem esta liberdade de pensamento. Pois bem, somos livres para expressar os nossos pensamentos, mas fica vedado o anonimato. E esta proibição do anonimato encontra amparo justamente na ideia de responsabilização do autor da ofensa. Vamos imaginar que o camarada ofendeu uma pessoa utilizando da sua liberdade de expressão. Neste caso específico, fica assegurado o direito de resposta daquele que foi ofendido, e este direito de resposta será proporcional ao agravo, será proporcional à ofensa. Vamos imaginar que o cara foi ofendido em TV aberta, tá? No horário do principal jornal daquela emissora. Vamos por aqui, ó, 20 horas, ok? O direito, aqui temos o agravo, temos a ofensa. O direito de resposta será proporcional ao agravo. Então será também na TV aberta, no mesmo programa e no mesmo horário. Temos aqui o direito de resposta. Será proporcional ao agravo. Mas, além disso, caberá também uma indenização. Indenização material, moral ou à imagem. O direito de resposta ele não retira o acesso a uma indenização. Vamos ver agora os dois incisos, inciso 4º e inciso 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E inciso 5º.
É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Além, pessoal, direito de resposta, além da indenização. Fechamos assim os 5 primeiros incisos do artigo 5º. Vejamos agora o inciso 6º. Por aqui encontramos uma ideia de inviolabilidade. Temos a inviolabilidade de consciência e crença. Estamos diante da liberdade de religião. Pois bem, será livre, segundo a Constituição, o exercício dos cultos religiosos, e teremos a proteção aos locais de culto e também à sua liturgia, aos rituais utilizados naquela cerimônia, tá? Então é livre o exercício dos cultos religiosos e fica protegido os locais de culto e suas liturgias. E além disso, temos que a assistência religiosa será garantida também nas entidades civis e militares de internação coletiva, por exemplo, presídios e hospitais. Um outro ponto, pessoal, encontramos aqui que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Então, ninguém pode ser privado dos seus direitos por estes motivos: crença religiosa, convicção filosófica ou política. Mas, perceba só, existe uma exceção. Salvo se invocar estes direitos para se eximir de obrigação a todos imposta e também se recusar a cumprir uma obrigação, uma prestação alternativa. Então existe uma ressalva por aqui. Ele não pode ser privado, mas se eventualmente for fixada uma prestação alternativa, ele precisa cumprir. Então a ideia é que ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, exceto se eximir-se de obrigação a todos imposta, e também são 2 requisitos: se recusar a cumprir prestação alternativa. Aí sim ele pode sofrer a privação dos direitos. E estas informações estão no inciso 6º, 7º e 8º. O 6º nos diz que é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção. Temos aqui um erro, né? A proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E o inciso 8º diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Avançando, pessoal, temos o seguinte: a inviolabilidade por aqui é da intimidade, vida privada, honra e imagem da pessoa. Temos que fica assegurada, caso essa inviolabilidade ocorra, teremos assegurado o direito à indenização material e moral, nos casos de violação. Então, inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem da pessoa. Caso seja violada, teremos acesso à indenização, que pode ser material ou moral. Vamos analisar o inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral, decorrente de sua violação. O inciso 9 nos traz a livre expressão ou a liberdade de expressão das atividades intelectuais, artísticas, científicas ou de comunicação. Pessoal, se temos aqui a liberdade de expressão, estas atividades independem, não necessitam, de uma licença prévia ou ainda não estarão sujeitas à censura. Portanto, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença. Então, não teremos aqui estes institutos na livre expressão. Seguindo, vejamos agora um inciso importantíssimo. O inciso 11, que nos traz a ideia de inviolabilidade domiciliar. Gurizada, a nossa residência é sagrada. A casa é asilo inviolável. A regra geral é que em nossa residência ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador. Esta é a regra geral. A casa é asilo inviolável, nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador. Porém, existem 4 exceções. Se são 4 exceções, temos aqui a violabilidade do domicílio. Poderemos ingressar na residência do camarada, mesmo que não haja o seu consentimento. E as situações excepcionais são estas daqui: flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou determinação judicial. Flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou determinação judicial. Agora tomem cuidado. As 3 primeiras podem ocorrer durante o dia ou durante a noite. Então, flagrante delito, desastre e para prestar socorro, poderemos ingressar na casa da pessoa, mesmo que não haja autorização, durante o dia ou durante a noite, ok? Em relação à determinação judicial, só tem validade durante o dia. Gravem isso porque sempre aparece em prova. Regra geral, inviolabilidade domiciliar. Mas nos casos de flagrante delito, desastre para prestar socorro e determinação judicial, a residência pode ser violada. Podemos ingressar nesta residência sem o consentimento do morador. Por determinação judicial, só vale durante o dia. Nos demais casos, tanto faz durante o dia ou durante a noite. E é isso que nos diz o inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Percebam, determinação judicial apenas durante o dia. Continuando, vamos para o inciso 12. Encontramos mais uma inviolabilidade. Agora é relacionada ao sigilo da correspondência, dos dados e das comunicações. Comunicações telegráficas, por exemplo, cartas, tá? E as comunicações telefônicas. No caso das comunicações telefônicas, esta inviolabilidade pode ser quebrada. Por ordem judicial, leia juiz, apenas juiz, tá? E para fins de investigação criminal ou instrução penal. Recapitulando, pessoal, são invioláveis o sigilo das correspondências, dos dados e das comunicações, comunicações telegráficas e telefônicas. No caso das comunicações telefônicas, esta inviolabilidade pode ser quebrada. Temos aqui uma exceção. Então, neste caso aqui, poderemos violar as comunicações telefônicas. No caso de ordem judicial, então dependemos de autorização do juiz e para fins de investigação criminal ou instrução penal. É o que nos diz o inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal. Exatamente o que vimos no mapa mental. Seguindo, pessoal, no pique aqui, vamos lá. Inciso 13 nos traz o exercício profissional, o exercício da nossa atividade profissional. Temos que a atividade profissional no país é livre, o exercício é livre. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Porém, em algumas situações pontuais, poderemos ter a exigência através de lei de qualificações necessárias, tá? Então, precisaremos atender às qualificações necessárias estabelecidas em lei. Por exemplo,
para que você exerça a atividade da advocacia, precisará ser aprovado no exame da ordem. Essa é uma exigência que é possível de acordo com este dispositivo. Vejamos a literalidade do item. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, caso haja alguma exigência legal, precisaremos atendê-la. Avançando, vejamos o direito à informação. Temos que a informação será assegurada a todos, mas fica resguardado o sigilo da fonte. Então, teremos acesso às informações, mas iremos garantir o sigilo da fonte, tá? Isso quando for necessário ao exercício profissional. Esta ideia está no inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Um outro item relevante para a nossa prova está aqui, ó. Liberdade de locomoção, que é o direito de ir, vir e permanecer. Então, é livre a locomoção no território nacional, agora cuidado, apenas em tempo de paz. Então, se estivermos diante de guerra, esta liberdade de locomoção poderá ser restrita. Guardem isso. É livre a locomoção no território nacional, mas apenas em tempo de paz, ok? E esta liberdade garante que qualquer pessoa pode entrar no país, permanecer ou sair com os seus bens. Esta é a nossa liberdade de locomoção, que pode ser chamada também de liberdade ambulatorial. Tanto faz, são expressões sinônimas. Vejamos o inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Exatamente foi o que vimos no nosso esquema. E para fechar este slide, vejamos o direito de reunião, que está no inciso 16. O direito de reunião é assegurado a todos, porém precisaremos respeitar algumas condições. Ele precisa ser exercido pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização do Estado, não precisaremos de uma autorização estatal, e desde que não frustre uma outra reunião convocada anteriormente, sendo necessário apenas o prévio aviso à autoridade competente. Recentemente, o STF alterou este entendimento aqui, ó. E o STF nos diz que, caso não haja o prévio aviso, isso não é um fator que vai inviabilizar o direito de reunião. Portanto, o prévio aviso para o STF não é uma condicionante para o direito de reunião e a sua ausência não é um fator suficiente para inviabilizar o exercício deste direito. É o que nos diz o inciso 16 do artigo 5º. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização e desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. E sobre o prévio aviso, não esqueçam a posição do STF. A ausência do prévio aviso para o STF apenas, tá? Para o STF, não é fator impeditivo ao exercício do direito de reunião. Agora, para a nossa Constituição, estes são os requisitos do direito de reunião. Ela precisa ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, não frustre outra reunião e deve haver o prévio aviso. Estes requisitos, repito, para a Constituição Federal. E para fechar, vejamos a ideia de liberdade de associação. A Constituição nos diz que é plena liberdade de associação, desde que seja direcionada esta associação para fins lícitos, e fica vedado o caráter paramilitar, tá? Não podemos ter associações formadas por militares atuando
paralelamente ao Estado. Então, a liberdade de associação é plena, mas precisa ser direcionada para fins lícitos e fica vedada uma associação de caráter paramilitar. Temos também que esta criação será livre e independe de autorização do poder estatal. Inclusive, fica vedada a interferência do Estado. As atividades desta associação podem ser dissolvidas, temos aqui a extinção definitiva das atividades, ou podem ser suspensas. Para serem dissolvidas, temos aqui algo mais grave, porque é uma forma definitiva, tá? Vamos extinguir definitivamente a atividade. Isso é possível por sentença judicial, mas precisaremos do trânsito em julgado, de uma sentença judicial que não comporte mais recursos, ok? Então, a dissolução da atividade é possível, mas depende de sentença judicial transitada em julgado. A suspensão, que ocorre de modo temporário, necessita apenas de sentença judicial. Não precisa ter transitado em julgado. Isso só é exigência para a dissolução, para a extinção de uma associação. Outros pontos relevantes estão aqui, ó. A obrigatoriedade de se manter associado. A Constituição nos diz que ninguém será obrigado a associar-se ou permanecer associado, tá? Então, ninguém pode ser obrigado. E, por fim, encontramos a ideia de representação. Pois bem, desde que haja autorização expressa dos associados, esta associação poderá ter legitimidade para representar o associado judicialmente e também extrajudicialmente. Portanto, a representação dependerá de uma autorização expressa dos associados e, caso isso seja realizado, esta associação terá legitimidade judicial e extrajudicial. Vamos ver os dispositivos correlatos. Artigo 5º, inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. E inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Portanto, pessoal, passamos pelos primeiros 21 incisos do artigo 5º da nossa Constituição. Agora treinaremos com questões de prova. Vamos lá. Primeiro item, banca FCC. Pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos com o gabarito e uma rápida explicação. Vamos lá. O item está dizendo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Bom, vimos esta informação no inciso 2º do artigo 5º. E esta ideia remete ao princípio da legalidade. Vimos que, de acordo com este princípio, o particular é livre, podendo fazer tudo desde que a lei não proíba. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Este é o princípio da legalidade. Gabarito, letra B de bola. Avançando, mais uma questão agora da banca FGV. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá. A letra A está dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Exatamente, vimos no inciso 1º do artigo 5º, item correto. O examinador quer uma exceção, o único item que está errado. Letra B. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
Temos a ideia do inciso 2º, o princípio da legalidade, mais um item correto. Letra C. A tortura é admissível em caso de risco à segurança nacional. Pessoal, vimos aqui, ó, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Não temos exceção. Sendo assim, a letra C está errada e é o nosso gabarito, porque a banca quer a incorreta. A tortura não é admitida. A letra D nos diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato perfeito, e a letra E é assegurado o direito de resposta, que será proporcional ao agravo. Certo também, pessoal. O único erro está na letra C de casa. Avançando, mais um item, banca VUNESP. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá. Esta questão traz a inviolabilidade domiciliar e nos diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela pode penetrar. Letra A. Sem o consentimento do proprietário. Até aqui é a regra geral. Salvo, entre outros casos, por determinação judicial, beleza? Cuidado agora, ó, em qualquer período do dia ou da noite. Pessoal, determinação judicial apenas cabe durante o dia. Durante a noite, não. Com isso, letra A, incorreta. Letra B, sem o consentimento do morador. Ok, temos a regra por aqui. Salvo, entre outros casos, na hipótese de flagrante delito. Localizamos o gabarito. Letra B, de bola. Vamos ver o erro das outras. Letra C, com ou sem o consentimento do morador, havendo sempre a necessidade de autorização do proprietário. Não. Existem aqui, ó, 4 exceções que dispensam a autorização do proprietário. Letra C, incorreta. Letra D, sem o consentimento do morador, salvo, entre outros casos, acompanhado do delegado. Não falamos disso, tá? As exceções são flagrante delito, desastre para prestar socorro e determinação judicial. E letra E, sem o consentimento do morador, salvo, entre outros casos, durante a noite, com determinação judicial. Determinação judicial só pode durante o dia, durante a noite, não pode. Com isso, o gabarito ficou letra B, de bola. Avançando, questão da SEBRASP agora. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, pessoal, mais uma questão abordando a liberdade de associação. Letra A nos fala o seguinte: as atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Exatamente, ó. As atividades de uma associação somente poderão ser dissolvidas ou suspensas por sentença judicial. A diferença é que na dissolução de uma atividade da associação, precisaremos de uma sentença judicial transitada em julgado, o que não ocorre na suspensão. Mas nos dois casos, precisaremos de uma decisão judicial. Sendo assim, o gabarito é letra A, de aprovado. Vejamos o erro dos outros itens. Letra B. A liberdade de associação é plena. Beleza até aqui. Mesmo para associação de caráter paramilitar. Não, pessoal. Vedada a associação de caráter paramilitar. Letra C. A criação de associação depende de autorização do poder público. Pessoal, independe. Aqui está o erro. Letra D. A associação pode prever, em seu estatuto, hipóteses para compelir alguém a permanecer associado. A Constituição nos diz que ninguém será obrigado a associar-se ou permanecer associado. Sendo assim, não pode um estatuto contrariar a Constituição. Letra D, incorreta. E letra E. As associações, ainda quando não autorizadas expressamente, possuem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. O erro está aqui, ó. Ainda quando
não autorizadas. Não. Elas precisam ser autorizadas expressamente para só então possuírem legitimidade. Legitimidade judicial e extrajudicial. Com isso, o gabarito ficou letra A de aprovado. Bom, pessoal, então é isso, e assim matamos os incisos iniciais do artigo 5º da Constituição. No próximo vídeo, voltaremos com a continuidade deste assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima, e eu fui, meus queridos!